Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos. Sem muita delonga, vamos falar sobre o filme Babilônia. Ele pegou um recorte muito interessante, que foi uma das principais mudanças do cinema desde o surgimento dele, né? Que foi toda a transformação que as produções de cinema sofreram quando os filmes passaram de mudo para cinema falado. Cinema falado, os atores, né? Não cinema com som propriamente dito. E aí, só para ficar mais dentro vocês entenderem um pouco o contexto da história, eu vou lançar aqui uma sinopse para vocês. Na história, acompanhamos 4 personagens e alguns outros personagens que aparecem interseccionados. Um ator consagrado, uma atriz iniciante, mas muito promissora, um imigrante latino que trabalha na casa de um produtor muito grande de cinema e que sonha em trabalhar com isso, e um trompetista negro que ascende como ator ali no meio dessa transição. E a gente vai acompanhar o que acontece durante essa transição com essas 4 pessoas, como que a vida delas mudam e o que cada uma tem que fazer para conseguir se adaptar a esse novo cenário. O que eu acho assim, de mais interessante que o filme aponta e o que acaba segurando muito o filme ali, eu acredito, né, porque por conta do roteiro e a história que tá mostrando, é como que uma mudança que às vezes parece muito pequena, de nossa, o cinema passou a ser falado, os atores estão falando, muda toda uma cadeia de produção que está consolidada durante décadas, né, que sempre foi feito daquele jeito. E aí, do nada, uma única mudança consegue fazer com que toda essa cadeia de produção seja necessário que mude, né? Para que faça sentido e com que essa mudança consiga fazer sentido, né? Tem alguns momentos na história do cinema que eu acho que a gente consegue fazer essa pontuação, né? De coisas que foram mudando não só nesse momento onde o cinema passou a ser falado, mas também como transmissão ao vivo via televisão, né? Quando a televisão começou a funcionar em grande massa, né? O início de efeitos visuais com computador, com efeitos computadorizados, a difusão mesmo assim de efeitos visuais e até hoje, né? Que a gente pode ver aí que tá, pelo menos eu achei que agora já deu uma parada um pouco, né? Mas estava um boom muito grande de se falar em inteligência artificial no meio de produções de filmes e que realmente foi utilizado. E como que vários desses processos, né, que eu falei, cada um foi gerando um novo jeito não de contar a história. Alguns deles mudaram o jeito de contar a história, mas o que é mais importante é como que a história era é formulada, como que é feita a produção e a criação desse produto, né? Porque não necessariamente a gente acha que pode ser muito simples, mas na verdade quando a gente vai ver, tipo, sei lá, a gente sabe que desenho, se a gente vai pegar por produção infantil, né? A gente sabe que desenho 2D é de um jeito, stop motion é outro, produção infantil live action é outra, então tipo, são produções diferentes que demoram tempos diferentes, são gastos diferentes, precisa de uma mão de obra diferente. E é mais ou menos como se fossem esses tipos de diferença entre uma e outra que acaba sofrendo de alteração conforme o cinema vai mudando, né? Que antes no cinema mudo não se havia necessidade dos estúdios terem espaços específicos para a maioria dos filmes, né? Então eram todos gravados realmente ali como mostra no filme Babilônia, que é um grande rancho, né? Um espaço ao céu aberto, onde não necessariamente precisaria ser gravado um filme longo, né? Os filmes naquela época normalmente eram mais curtos e como não tinham muitas falas, né? Era mais encenação. E você tinha um grande espaço onde aconteciam várias gravações ao mesmo tempo, em cantos diferentes, usando luz natural do espaço, com pessoas que estavam ali se propondo a trabalhar com eles, ganhando, sei lá, centavos por dia para ficar lá à disposição e gravar vários filmes juntos. Não tinha o orçamento, você acabava economizando tanto com a produção, porque tá todo mundo fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com o cenário, porque os cenários são reutilizados para filmes diferentes, porque não tem uma coisa muito específica, são filmes mais curtos e de
de alta demanda, né? Que eles vão ficar passando entre outros filmes grandes ou vão ficar passando nessas sessões de matinê, que são vários filmes vários filmes que passam em sequência, e normalmente no cinema, nessa época, você comprava ingresso, entrava no cinema e assistia um monte de filme ao mesmo tempo, né? E aí sim, né? Dependendo do tipo da produção e da proposta, eles tinham um estúdio específico, onde era feita a montagem. Normalmente esses clássicos que perduram até hoje, que são filmes mais longos dessa época, que aí tinham locações, cenários, né? Tudo tem sua exceção, eu sei. Mas aqui a gente tá falando da produção em massa de filmes, né? E aí todos os filmes eram gravados ao mesmo tempo, depois no final eles acrescentavam o áudio ou a música que iria ficar tocando ali junto, né? Ou se o filme ia ser acompanhado de orquestra, e eram acrescentados também os cards com as falas, né? Porque se o filme era mudo, ia tocando a música e conforme iam passando as cenas, depois da cena normalmente aparecia a fala que o ator, o que o ator estava querendo dizer ou falando ali naquele momento. Já com o cinema com som, quando, né, tivemos essa alteração aí, precisa ser quebrada toda essa cadeia de produção. Então você não consegue mais fazer produções em massa da mesma forma que era feita antes. Agora os filmes precisam ser gravados, os que vão ter som, né, claro. Precisam ser gravados individualmente, porque você precisa de um espaço extremamente silencioso por conta dos microfones, que são coisas novas, né, querendo ou não, principalmente microfones para cinema, então eles são muito sensíveis. Então você precisa de um espaço extremamente fechado, silencioso. E aí você tem um problema da câmera, né, que é um equipamento, é um trambolho, é um equipamento barulhento, então eles criam uma caixa, normalmente, né? Então eles criam uma caixa de barragem de som, onde vai uma caixa acústica, né, onde fica a câmera dentro e o cameraman, né, filmando isso daí. Não pode ter nenhum tipo de barulho, o ambiente é quente, porque você começa a ter que ter muita iluminação por conta de não ter mais a luz natural para fazer essas gravações. Você vai ter uma equipe para cada tipo de filme, porque ela não vai poder ficar saindo e entrando toda hora. Os microfones, eles são fixos, né? Ainda o microfone móvel foi vir bem depois disso. Mas os microfones eram fixos, então a partir disso você já perde muito da liberdade criativa do ator de poder encenar, andar no cenário, interagir com as pessoas. É uma coisa muito mais ensaiada, né? Ela precisa que seja feito com muita precisão e com o mínimo de barulho possível, porque senão você estraga toda a gravação de áudio e tem que refazer tudo de novo. E essa cena, assim, no filme ela é mostrada e ela é repetida para mostrar que era uma coisa exaustiva mesmo. Muito diferente da dinâmica de como que era gravado antes, quando o cinema era mudo, né? Onde eles gravavam, regravavam várias vezes e não porque não ficou bom, mas podiam fazer isso para tentar de várias formas diferentes. Agora ali não era para tentar de várias formas diferentes, era porque estava dando errado. Então você tira quase tudo que se é de cinema que conhece para criar um novo cinema, um novo tipo de produção que ninguém estava fazendo, estava todo mundo aprendendo ali para fazer um filme ou apenas uma produção, né? Com isso, né, o investimento tem um aumento muito significativo, os filmes ficam mais caros, né? Antes, em espaço de 10, 20 filmes ao mesmo tempo, você grava um filme e dependendo do valor que você gravava esses 20, você não consegue nem gravar um por conta do investimento que é necessário para fazer esse tipo de gravação. A quantidade de equipe para fazer a produção, que aumenta consideravelmente. E aí, conforme as coisas vão andando, eles entendem que precisam fazer filmes ensaiados, né? Que eu acredito que, se você pegar como filme ensaiado, eu acho que um que tem uma documentação muito boa, muito grande, você consegue achar em qualquer lugar na internet, é do filme Mágico de Oz. A produção se começava muito tempo antes das filmagens. Porque para você poder filmar um filme, né? No caso, filmar um filme, é muito caro. A câmera é cara, normalmente elas são alugadas, não são do estúdio. Ou, quando são do estúdio, são equipamentos que tem que estar em constante rotação para se pagar e pagar a produção. Então eles começavam a ensaiar muito tempo antes, junto com a produção, ensaiar tudo que vai ser gravado, fazer ensaio de câmera, luz, maquiagem, tudo que você ia fazer na frente da câmera é ensaiado antes.
exaustivamente durante meses, e no Mágico de Oz você consegue ver todo esse ensaio. Normalmente em estúdios gigantescos fechados, onde não podia se fazer barulho, era muito bem restrito àquilo que deveria ser feito. E aí, para quando fosse gravar a produção, aquela câmera está disponível para aquilo. Eles filmavam todo o filme em 3 meses, durante 20 horas por dia. E aí, quando terminava essa gravação, a câmera já estava disponível para outra produção, para outro filme que estava em produção há um tempinho já também. E aí vira uma cadeia de produção de cinema um pouco mais, não diria saudável, mas consegue pelo menos gravar com um cronograma mais fechado e mais produções, né? E com o início da gravação, filmes com áudio, né? O que teve um boom no cinema, que acabou aparecendo de uma forma diferente, porque eles já existiam, são os filmes musicais e apresentações musicais durante intervalos de exibições de filmes, né? O que acabou apresentando muitos músicos para a época, e a quantidade massiva que aumentou de musicais dali para frente. E é uma coisa que o filme retrata, inclusive pesa muito nessa tecla, que é a história de um dos personagens, né, que é o que aconteceu na época realmente, que todo mundo estranhou, ninguém estava preparado para ouvir a voz do ator, então acabou virando uma histeria e todo mundo começou alguns atores acabaram a carreira porque eles não estavam preparados para usar as próprias vozes. Muitos desses atores acabaram tendo que ser dublados, né, para uma voz um pouco mais cinematográfica. Porque você vê lá, tipo, o galanzão lá, bonitão, chega com uma vozinha de marreco, ninguém imaginava aquilo, ou na verdade não, a voz era aquela, você não muda, né? Mas para a época foi uma grande histeria alimentada pela mídia, e igual hoje, né? Não mudou nada, continua a mesma bosta isso daí. Tudo alimentado pela mídia, e a mídia de fofoca e a crítica, onde isso é bom, isso é bom, isso é ruim, e todo mundo vai na mesma onda e acaba criando essa grande histeria de voz que é boa e voz que não é. Então, né, e esse filme incrível aqui que eu acabei de falar pra vocês, por que ninguém viu, todo mundo odiou quando saiu. E eu aqui justifico que, inclusive, fui assistir esse filme quase 6 meses depois de lançado. Eu fui assistir em julho, o filme lançou no início do ano, final do ano. E tô gravando 3 meses depois que eu escrevi o roteiro. Única e exclusivamente, pelo menos no meu caso, porque o filme tem 3 horas quase, né? E assim, para um filme ter 3 horas, ele tem que se justificar muito em todos os sentidos, ele tem que ser muito bom. E é o que não acontece aqui. Pelo menos até um determinado ponto do filme, ele acaba ficando repetitivo, arcos inteiros da história que podiam ser cortados, jogados no lixo, que não interessa. Assim, até interessa se você quer saber a história daquele personagem, mas, tipo, é desinteressante pelo todo que o filme poderia contar, né? Então tem coisas inteiras ali que podiam ser cortadas, e que no final das contas não muda nada pra história, tudo as coisas que podiam ser cortadas, né? Tipo, acredito que 3 horas daria pra ter umas 2 horas e 10 tranquilamente, assim. Tranquilamente mesmo, pega a tesoura, corta aqui, tudo pro lixo, sabe? E o filme acaba virando uma história de transição de cinema, que é super interessante no começo, acaba virando uma história de vida e morte de 4 personagens que, no final das contas, eles vão se desgastando e ficando desinteressantes conforme a história vai acontecendo. E também uma coisa, né, acho que muito, tanto do diretor ou quanto pela proposta de serem filmes que vão para premiações ou coisas do tipo, é que eles se levam muito a sério. E o muito a sério fica cansativo dependendo do que você tá falando até determinado ponto, né? Porque um filme que tava super pra cima, super interessante, e isso vira uma coisa maçante e pesada sem necessidade. A gente entende que são histórias trágicas, mas não precisa ser o trágico quase grego, sabe? Quase teatral, a coisa super exagerada. Sendo que a gente sabe que as coisas foram assim, mas em 3 horas de filme, por favor, né? Tem uma hora que a gente já tá de saco cheio de ficar nas salas de cinema, sentados com a bunda quadrada, não aguento mais ver aquilo, aí o negócio vai pesando, fica só, nossa, por favor, acaba. A gente só tá pensando nisso, né?
né? Posso até falar em algum vídeo, sabe, sei lá, em algum momento, quando eu não sei, sobre outras mudanças que aconteceram no cinema posteriormente, que são tanto quanto, pelo menos para o momento, revolucionárias para a indústria e para a história do cinema, porque eventos assim não acontecem com muita frequência. Porém, se a gente for considerar, nos últimos 30 anos, parece que sei lá, cada 2, 3 anos está tendo uma mudança muito grande no cinema. Principalmente com o avanço muito rápido da tecnologia. Filme que foi lançado 5 anos atrás e filmes que foram lançados no começo desse ano, que são, assim, parece que são de décadas diferentes. De tanto que andou a tecnologia, né? Pro bem e pro mal, né? Porque a gente sabe que durante a pandemia e agora nos últimos anos também saiu muita porcaria. Porcaria não digo de filmes ruins, mas tipo, produções bem duvidosas, sabe? E acredito que se nos últimos 30 anos andou assim, daqui pra frente acredito que vai mudar muito mais. Não sei pra onde, mas vamos ver. Espero estar vivo pra poder ver tudo isso, porque não sabemos, né? O mundo vai estar acabando aí, então tá ótimo. A gente vê o que consegue ver, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem seus comentários aí, perguntas, dúvidas. Se inscrevam no canal. Meu Instagram tá aqui embaixo com outros trabalhos. E é isso mesmo, beijo, tchau, até mais.